Olá, meninos e meninas! Estamos aqui hoje para orientar e ler a última avaliação do ano, que é a segunda avaliação do terceiro trimestre. Lembrando que essa avaliação está disponível no Positivo On. A visualização de vocês não vai ser essa mesma da tela, vocês vão enxergar de uma outra forma. Mas as questões serão lidas e orientadas aqui agora. Essa avaliação é correspondente ao volume 4 do nosso material didático, ok? Então, vamos lá. Na questão 1 diz assim: a regionalização por meio da língua falada é bastante utilizada, pois é uma característica muito marcante da cultura de um povo. A língua, portanto, foi fundamental para a regionalização do continente americano em duas partes: a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Compare os mapas a seguir e marque a alternativa que se refere corretamente aos índices de desenvolvimento humano nessas regiões. Então, tem apresentado para vocês o mapa do Índice de Desenvolvimento Humano da América. A legenda a gente consegue identificar que em cinza são os locais sem dados de índice, amarelo claro baixo, amarelo médio, mostarda elevado e marrom muito elevado o índice. O segundo mapa é o mapa de regionalização cultural da América. Esse que divide a América em América Anglo-Saxônica e América Latina, né? Então, a gente vai ter aqui de laranja a América Latina e de amarelo a América Anglo-Saxônica. Analisando, então, esses dois mapas, vamos conferir as alternativas que a questão apresenta. Então, na letra A, diz que os níveis de IDH estão distribuídos homogeneamente entre as regiões culturais da América. Na letra B, todos os países da América Anglo-Saxônica têm IDH muito elevado. Na letra C, diz que não há países com baixo índice de desenvolvimento humano na América Latina. Na letra D, diz que na América Anglo-Saxônica, as línguas predominantes derivam do latim, como o português e o espanhol. Na letra E, diz que na América Latina não há países com IDH muito elevado, com exceção da Argentina. Todas essas afirmativas, vocês conseguem fazer a verificação se elas são verdadeiras ou falsas para você marcar a alternativa correta, ou analisando os dois mapas acima. A questão 2 fala o seguinte: a linguagem cartográfica tem uma importância fundamental para a geografia. É possível representar por meio de mapas uma série de dados e fenômenos cuja análise nos permite conhecer melhor o espaço em que vivemos. Analise os mapas a seguir, relacione-os e indique para as alternativas verdadeiras, V, e F para as falsas. Então, diz aqui que o primeiro mapa é do Índice de Desenvolvimento Humano dos Países em 2016. É este mapa aqui, então ele vai também no cinza dos países que não têm informações e começa do verdinho mais claro até o verde mais escuro. E o segundo mapa é da regionalização do espaço mundial pela ONU, a forma com que a ONU regionaliza o espaço. Então, eu vou ter de países desenvolvidos a outras regiões, como Cáucaso e área central. Aqui, ó, no norte da África, né? A legenda vai dizer quais são as cores. E aí, então, eu vou ter 6 afirmativas, dos quais vocês vão verificar se elas são verdadeiras ou falsas e marcar. Na letra A, diz que, de acordo com a regionalização da ONU, todos os países da América Anglo-Saxônica têm IDH alto. Na letra B, diz que na América do Sul, apenas a Argentina tem IDH muito alto. Na letra C, diz que na África, os únicos países com IDH alto localizam-se na África Setentrional. Na letra D, diz que todos os países do continente europeu têm IDH muito elevado. Na letra E, a regionalização do mundo de acordo com o seu IDH
permite verificar o desenvolvimento desigual existente entre os países. Na letra E, diz que quando a gente analisa essa regionalização do mundo de acordo com o IDH, a gente consegue ver o quanto é desigual os países em relação ao índice que a gente está falando. E na letra F, diz que nenhum país asiático tem IDH muito elevado. Na questão 3, diz assim: conforme as características físicas do continente americano, são possíveis afirmar que aqui a questão 3 é uma questão de múltipla escolha. Então, vocês vão marcar mais de uma questão que está correta. Na letra A, diz que a América anglo-saxônica localiza-se inteiramente a sul do Trópico de Câncer. Na letra B, diz que o Cone Sul situa-se na zona temperada. Na letra C, diz que as principais ilhas das Grandes Antilhas são a Jamaica e Cuba. Na letra D, na América Latina, predomina o clima tropical. E na letra E, entre as formações vegetais, destacam-se as florestas, savanas e as pradarias. Lembrando que na 3, mais de uma está correta. Então, você pode marcar mais de uma alternativa. Questão 4 diz assim: leia o texto e a seguir sobre a violência da América Latina, analise a tabela apresentada e marque verdadeiro ou falso para as questões. O texto diz o seguinte: ONU, países da América Latina lideram o índice de homicídios no mundo. A América Latina se manteve como a região que concentra os países com o maior índice de mortes violentas por homicídio e armas de fogo no mundo. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado nesta quinta-feira, abril de 2014, o estudo elaborado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes e baseado em dados oficiais disponíveis até 2012, aponta que 157 mil homicídios ocorreram nas Américas, ou 36% do total mundial, com países latino-americanos na liderança da lista. No mundo, a taxa média de homicídios é de 6,2 para cada 100 mil pessoas, mas o sul da África e a América Central têm taxas 4 vezes maiores. Honduras foi o país com maior taxa de homicídios no mundo, com um índice de 90,4 mortes para cada 100 mil habitantes. O país centro-americano é seguido pela Venezuela, com taxa de homicídio de 53,7 pontos. No outro lado da lista, os principados de Mônaco e Liechtenstein tiveram taxa zero de homicídio. Já Singapura teve uma taxa de 0,2 morto por 100 mil habitantes, e o Japão 0,3. Após o texto, a gente tem a tabela com a posição no ranking e os países. A letra A diz assim: todos os países representados na tabela fazem parte da América Latina, exceto o Brasil, pois sua língua oficial não é o espanhol, mas o português. Vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso. Na letra B, diz que dos 5 países com maior índice de homicídios em 2012, 3 se localizam na América Central e Istmica. A América Central e Istmica é a porção que liga a América do Sul com a América do Norte. Na letra C, diz que os 2 países com maior taxa de homicídios no mundo em 2012, Honduras e Venezuela, situam-se na América do Sul. Então, você tem que ficar se realmente são os 2 países com maior taxa e se eles estão na América do Sul, para dizer se é verdadeiro ou falso. Na letra D, diz que nenhum país da América do Norte está relacionado na tabela. E na letra E, diz que, à exceção do Chile e da Argentina em 2010, nenhum país apresentou índice de homicídios menor que a média mundial em 2012. A questão 5, ela diz assim: sobre a descolonização da África e da América, assinale a alternativa correta. Essa questão ela apresenta uma só alternativa correta como resposta. Na letra A, diz que somente conquistaram a independência frente aos colonizadores as nações que optaram pela luta armada. Na letra B, por meio de negociações com a ONU, os colonizadores resolveram libertar suas colônias pacificamente, evitando conflitos. Na letra C,
Canadá e Brasil são exemplos de países que conseguiram independência por meio de negociações entre colônia e metrópole. E na letra D diz que o processo de descolonização foi pacífico, pois respeitou a vontade soberana das diferentes etnias e líderes locais. Lembrando que isso é sobre as duas descolonizações, tanto a africana quanto a americana. Na letra E diz que o processo de descolonização foi oriundo de movimentos internos que não receberam apoio internacional. E aí, a gente vai para a questão 6. Na questão 6 é uma questão de associação de colunas, né? Desde as primeiras civilizações, a humanidade sempre se deslocou pelo espaço à procura de ambientes que assegurassem sua sobrevivência. Atualmente, motivados pelas mais diversas razões, milhares de pessoas tomam a difícil decisão de abandonar sua terra natal. Os trechos a seguir descrevem diferentes tipos de migração e a gente precisa relacionar. Então, qual que é os tipos de migração que são apresentados aqui? Deslocados internos, asilados políticos, refugiados e migrantes internacionais. E aí a gente vai ter as letras A, B, C e D com as seguintes situações. Na situação da letra A, diz que desde o início de 2015, mais de 300 mil pessoas tentaram chegar ao continente por meio de travessias perigosas no Mediterrâneo. O fluxo intenso de pessoas está relacionado à situação de conflitos armados e de perseguição existente em vários países, principalmente na Ásia e na África. E aí vocês vão identificar se é um deslocamento interno, um asilo político, um refugiado ou um migrante internacional. A situação da letra B diz que a Nigéria busca fortalecer seu regime democrático, instaurado em 1999, mas enfrenta diversos desafios, confrontos violentos entre as forças de segurança do governo e os insurgentes que forçaram 1,3 milhão de pessoas nigerianos a fugir para outras partes do país. Na letra C, fala que após ter sido preso e expulso do país enviado a Costa Rica em junho de 2009, o presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, voltou escondido à capital, Tegucigalpa, em setembro daquele ano e se refugiou na Embaixada do Brasil. Ele permaneceu 4 meses no local até o término de seu mandato em janeiro de 2010 e depois partiu para o exílio na República Dominicana. E na letra D fala que 500 mil de paraguaios, bolivianos e peruanos chegaram à Argentina em busca de oportunidades. Hoje, a população total de imigrantes representa aproximadamente 4,5% da população nacional argentina, disse Juan Artola, diretor da Organização Internacional de Migração para a América do Sul. Na questão 7, eu tenho o seguinte: com relação à localização geográfica das regiões polares e suas consequências, pode-se afirmar que, letra A, à medida que nos deslocamos dos polos em direção ao Equador, a duração dos dias e das noites aumenta. Na letra B, diz que o fenômeno Sol da meia-noite ocorre quando o Sol fica 6 meses sem se pôr no horizonte. Letra C, as temperaturas nessas regiões são muito baixas devido à grande distância entre a Terra e o Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Na letra D, no Polo Norte, o polo geográfico está localizado abaixo do nível do mar e no Polo Sul, acima do nível do mar. E na letra E, diz que as regiões polares recebem luz solar de maneira diferente, porque o plano de órbita terrestre coincide com o plano do Equador. Na questão 8, diz assim: com relação às características das principais discussões ambientais nos polos, leia as afirmações. São 5 afirmações numeradas, tá? E elas dizem o seguinte: na 1, entre as consequências diretas do aumento da temperatura global está a elevação do nível dos mares. Na 2, o derretimento glacial no Ártico tem facilitado a travessia de áreas antes intransponíveis. Na 3, o Ártico é a região do globo onde foram registradas as maiores temperaturas médias do último século. Na 4, as massas de ar são responsáveis por transportarem os poluentes até as regiões do Ártico e Antártica. E na 5,
nas últimas décadas, vem se observando o aumento da camada de ozônio sobre o continente antártico. Em vista disso, é correto afirmar que apenas, aí vocês vão marcar a questão do qual diz quais são os números que estão corretos. Na letra A diz que é 1 e 3, na letra B diz que é 2, 3 e 5, então você vai marcar aqui está correta. Questão 9, eu tenho duas frases com lacunas para serem preenchidas. E aí são das regiões polares. Então, está falando que a região X se constitui de um oceano cuja extensão é de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, bem como pelas terras glaciais que a circundam. Nessa região está localizado o polo tal. A X, que é a outra região, possui 10% de toda a terra emersa e 70% de toda a água doce do planeta. No seu interior, localiza-se o polo tal. Então, aqui nas alternativas A e B, estão as palavras que substituem, respectivamente, as lacunas acima, né? Vocês vão marcar qual que representa corretamente para poder finalizar a questão. E por último, na questão 10, eu tenho a seguinte pergunta: qual a importância da pesquisa científica na Antártica? E aí está pedindo para apresentar um exemplo de estudos desenvolvidos nesse continente. Então, você vai explicar por que existe uma importância de se pesquisar cientificamente lá e um exemplo desses estudos científicos que acontecem nesse continente. Eu desejo a todos uma boa prova.